Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, no último vídeo, tínhamos parado por aqui, né? Nessa folhinha aqui. A gente está analisando o PAG em função do volume titulante e o PCL- em função do volume titulante, certo? Então aqui, ó, tá subindo devagarinho, devagarinho. Tá descendo devagarinho, devagarinho. Muito bem. Calculamos o PAG e o PCL- antes da titulação, antes do começo. Calculamos jogando 10 ml de titulante, certo? Que aí deram dois valores diferentes para PAG, mais e PCL-, e calculamos em 99. Dá para achar em 50 também, né? Se você... isso aí fica para casa. Em 50 ml, o PAG+, deu 8,27. Ou seja, né, praticamente os 8,66 que estava aqui, né? Deu uma diferença muito pequena. E aqui em 50 ml, para o PCL- deu 1,47. 1,48, aliás. Então, praticamente... Aqui tinha dado, quer dizer, você joga 50% do volume necessário para reagir completamente, um reagente com outro, e subiu de 1 para 1,5 praticamente, né? Tudo bem? Então isso aí fica para casa. Agora nós vamos estudar a composição do sistema. Composição do sistema no ponto de equivalência. Ou seja, quando eu jogo exatamente 100 ml de nitrato de prata, né? Então, tá aqui, ó. Lembrando, a gente está fazendo essa titulação aqui, né? Nitrato de prata em cima e cloreto de sódio embaixo. Quando eu jogar exatamente 100 ml aqui, ó, eu neutralizo não, né? Há uma reação completa com cloreto de sódio, né? A proporção correta certinha. Muito bem, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer o estudo no ponto de equivalência. Vamos equacionar então? Então vamos lá. NaCl mais AgNO3. Isso vai dar AgCl mais NaNO3. Estou apertando o turbo, tá? Estou apertando o turbo. Tabelinha de equilíbrio. Início. Reagiu, formou. E fim. Ah lá, tabelinha. Tem que fazer, tem que aprender a pensar quimicamente. Início. Reagiu, formou. Fim. Tabelinha de equilíbrio resolve tudo. Então tá lá, ó, 0,01, ó, vamos alimentar isso aqui em mols, não em mols por litro, porque há variação de volume. Vou jogar 0,01, né, que é 100 ml, 0,1 litros, vezes 0,1 de concentração, 0,01. Numa situação inicial, eu acabei de jogar, não tenho nada e nada. Muito bem, quanto que vai reagir? Praticamente 0,01, né? Vamos considerar que é quase tudo, né? Muito bem. 0,01, 0,01. Tudo bem? Quanto que sobra numa situação de equilíbrio? Praticamente zero. Praticamente zero. Aqui 0,01 e 0,01. Certo? Então, o que acontece, gente? Ó, aqui eu digo que zerou e zerou, porque a proporção, ó, eu coloquei as mesmas quantidades, né? Então, praticamente zerou. Mas não praticamente zerou, né? Não é zero aqui. Por que não é zero? Porque acontece esse fenômeno que nós já vimos anteriormente. Todo sólido formado, ele entra numa situação de equilíbrio e deixa essas concentrações, né, em solução.
né? Vai deixar um pouquinho de prata e um pouquinho de cloreto, né? E aí eu tenho essa equação orientando o fenômeno. Então é isso que eu vou ter que analisar agora. Então esse camarada aqui, ó, ele está, né? Esse camarada sólido, ele está lá o tempo todo se dissolvendo, né? Formando íons em solução, jogando íons para a solução e os íons jogando, né? Se transformando no sólido de novo, certo? Vamos equacionar então isso aqui de novo? Olha lá. Então como é que vai ficar? Existe um fenômeno lá no fundo do Erlenmeyer, que é o AgCl sólido, em equilíbrio químico com esses camaradas aqui, ó, Ag+, e Cl-. 1. Existe um KPS, que é a concentração de prata elevada à primeira potência vezes a concentração de Cl- elevada à primeira potência. Certo? Esse valor aqui eu tenho 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Esse valor aqui eu não tenho nem esse. Mas olha, como eu joguei quantidades iguais, né? Quando eu tinha 0,01 mols, né? E eu passei a ter 0,01 mols, né? Eu joguei 0,01 mols de prata lá. Então, as concentrações de ambos no final, elas são iguais, certo? Então, eu posso chamar esse aqui de X e esse aqui de X também, certo? Ah, professor, você alimentou a tabela com o número de mols. Não tem problema, não tem problema, aqui não vai fazer diferença nenhuma. O fato é que a concentração de prata e de cloreto no final, como eu joguei o número de mols igual para ambos, eu tinha 0,01 mols de cloreto e 0,01 mols de prata no início, né? A prata praticamente precipitou todo o cloreto que estava em solução, né? Então, a quantidade de prata e de cloreto que ficam em solução depois dessa reação ocorrer é essa quantidade em equilíbrio. Então, se eu disser que essa quantidade é o valor X, essa daqui também é o valor X, certo? Então, vai ficar x² é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Tiro a raiz desse valor aí, x vai dar 1,34 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro. Já sai direto, né? Ó, se eu chamei isso aqui de x, colchetes aqui na química é concentração molar, já sai direto, né? Então, olha só que legal, gente. Eu tenho a mesma concentração para íons cloreto e para íons Ag+. Então, vamos lá. Se a concentração de íons cloreto é 1,34 vezes 10 elevado a menos 5, então PCl- é igual a menos log de 1,34 vezes 10 elevado a menos 5. PCl- é igual a 4,87. Como é que fica esse cálculo para íons prata? A mesma coisa, né? Se a concentração de prata é 1,34 vezes 10 elevado a menos 5, o PAG+ é 4,87, é o menos log disso. Vamos plotar esses dois valores lá no gráfico? Olha lá, vamos plotar. Cadê a curvinha nossa de cada dia? Olha o que aconteceu, gente. Olha lá. Então, o Ag despencou aqui, ó, para 4,87. Olha lá. Despencou. Ó, esse aqui é o ponto. E o PCl- subiu para 4,87. Olha lá. Certo? Houve um salto. Não preciso nem dizer, né? Vai aparecer a sigmoide aqui. Desse lado, né? Desse lado aqui, ó, a sigmoide subindo, e essa daqui é a curva invertida da sigmoide.
Tudo bem? É um joguinho de cartas marcadas que a gente está fazendo. Vou fazer com um ponto só, depois do ponto de equivalência, tá? Vamos fazer agora para 105. 105, vamos lá. Vamos pegar outra folhinha. Composição do sistema. Depois do ponto de equivalência. Ou seja, quando eu jogar 105 ml de nitrato de prata. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Tabelinha NaCl mais AgNO3 dando AgCl mais nitrato de sódio. Alá. Ninguém vai aguentar mais ver essa tabelinha do tio quando terminar a quantitativa. Início, reagiu, formou e fim. Então, quais são as quantidades? Vou alimentar aqui, gente, como tem variação de volume, eu tinha 100 ml, joguei mais 105, ou seja, fiquei com 205 ml no sistema, vou alimentar com o número de mols. Então, tinha 0,01, né? Joguei 0,0105 mols de prata, ou seja, multipliquei o volume, que é 0,105 litros, 105 ml, 0,105 litros, vezes 0,1 molar, aí deu esse valor. Numa situação inicial é 0 e 0. Então, quanto que vai reagir aqui, ó? Vai reagir tudo, né? Tudo. E aqui? Vai reagir só o 001, né? Então, tem aqui reagente limitante, reagente em excesso aqui na brincadeira, né? Então, o cloreto aqui é reagente limitante, certo? Nitrato, a prata é reagente em excesso, então vai sobrar um pouquinho. Quanto que vai formar aqui? Praticamente 0,01001. Quanto que sobra em equilíbrio? Agora inverteu, ó. Aqui sobra. E aqui vai sobrar praticamente zero. Vou dizer que é quase zero. Então agora eu vou começar pelos cálculos da prata, porque a prata é que está sobrando, né? Antes do ponto de equivalência era o cloreto que estava sobrando em excesso, então eu começava por ele. Agora inverte. Então esse valor menos esse dá 0,0005. Quanto que eu tenho aqui no final? 0,01 e 0,01. Então agora eu começo pela prata. É ela que está sobrando. É ela que é fácil de calcular a concentração. Antes eu começava pelo cloreto, porque é ele que sobrava, é ele que era fácil de calcular a concentração, né? Então, sobrando prata e calculando a concentração de prata, eu acho automaticamente a concentração de cloreto, que é quase zero, pelo KPS. Entenderam a lógica, gente? Então vamos lá. Como é que fica? Concentração de Ag+, é igual ao número de mols de Ag+, dividido pelo novo volume, que é 100 mais 105 ml, dá 205 ml, que é 0,205 litros. Fazendo a continha, dá 2,44 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Certo? Então, PAG+, é igual a menos log dessa bagaça aqui,
Olha lá. PAG mais é igual a 2,6. Olha só, despencou, gente. Despencou. Né? Você vai ver a sigmoide aparecendo. Olha, tava lá em 9, foi para 2,6. Muito bem. Como é que vai ficar então? Ó, eu tenho o fenômeno lá da... Aqui, ó. O cloreto não zerou por quê, gente? Porque eu tenho isso aqui, ó. O cristalzinho sólido de cloreto de prata, ele libera um pouquinho de íons cloreto para a solução numa situação de equilíbrio. E como é que eu vou achar isso? Pelo KPS e a concentração de prata que eu tenho. Aí eu acho a pequeníssima concentração de cloreto para achar o PCl-, ok? Então vamos lá, vamos botar a equação aqui agora. Inverteu, olha lá. 1AgCl sólido está em equilíbrio químico com Ag+, mais Cl-. Existe um K para essa reação aqui, que eu chamo de KPS. Concentração de prata elevado à primeira vezes concentração de Cl- elevado à primeira. O KPS eu tenho 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. A concentração de prata agora eu tenho, que é quanto? 2,44 vezes 10 elevado a menos 3. A concentração de íons cloreto é o que eu quero descobrir. Isolando o cloreto, passando esse camarada para lá dividindo, a concentração de íons cloreto dá, deixa eu ver aqui na folhinha do tio, 7,377 vezes 10 elevado a menos 8. Portanto, o PCl- é o menos log disso. Nossa, aqui é a concentração de íons cloreto. O PCl é o menos log disso. Quando eu aplico menos log nesse camarada aqui, o PCl- dá 7,13. Ó, explodiu a curva. Gente, olha só que legal, né? A multiplicação entre essas duas concentrações sempre dá o KPS. Então, inicialmente, eu tinha alta, ó, lá no início da minha titulação, eu tinha alta concentração de cloreto e baixíssima concentração de prata. A multiplicação desses dois valores dava constante. Agora está invertendo, né? Olha que legal. Agora, a concentração de prata, ó, está aumentando, está razoável. A concentração de prata está aumentando. Qual que é o efeito líquido disso, né? A concentração de cloreto está diminuindo. Ó. A concentração de cloreto foi para a ordem de 10 elevado a menos 8. Né? De modo que essa multiplicação dá sempre a constante. Né? Então é uma fórmula bem útil para a gente trabalhar. Tudo bem? Então vamos plotar esses dois valores lá? Olha como é que vai aparecer a sigmoide, né? Então, o PAG ficou 2,6 aqui em 105, olha lá. Olha lá. Mais ou menos, tá? Ficou aqui. E o PCl- ficou em 7,13. Olha lá. Você já percebeu que ela vai deitando de novo, né? Ó, então vai acontecer isso, ó lá. Né? Olha lá. Olha lá. Certo? Olha lá o efeito na curva. Gente, tá claro o que o tio tá fazendo? Ó, a sigmoide tá aparecendo de novo. Bom, é o seguinte. Fica para casa você fazer com 120 ml, tá?
Com 120 ml, o PCl- deu 7,7. Ó, então 7,13 em 105, em 120 dá 7,7. Ó, então a curva começa a deitar, ó. Ó, 7,7 está mais ou menos aqui, ó. Olha lá, então a curva aí, ó, tá deitando de novo, a sigmoide aparece. Mas isso aqui você faz para casa, para 120 ml de titulante, né? Já estou dando a resposta para você. E o PAG+, dá 2,04. Olha lá, então para 120 ml o PAG+ dá 2,04, então dá por aqui, ó. Olha lá, então ela tá deitando, gente. Tá? Então se eu continuar aqui vai ficar assim e vai ficar assim, ó. Tudo bem? Gente, então é assim, ó. Os cálculos para estudo de curva, eles já foram demonstrados. Como está dando 22 minutos daqui a pouco, eu vou parando por aqui. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer considerações a respeito de pescoço de curva, a respeito de indicador, papapá, tá? E a gente vai tocando o resto do conteúdo, beleza? Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.